Boa noite a todos. Hoje, sexta-feira da Paixão, sexta-feira, dia 3 de abril de 2015, 21 horas e 16 minutos. Gente, nós tivemos aí uma semana, começando no domingo, aí com pancadas de chuva que foram fortes, mais ali na Baixada Fluminense, e aqui no Rio tivemos algumas pancadas de chuva, mas não tão fortes como no domingo retrasado. E o que aconteceu foi que nós tivemos aí a influência de uma frente fria que ela tinha chegado na sexta-feira, só que a outra banda da frente fria, que composta de duas bandas, uma que chegou na sexta-feira e a outra que ela veio mais ali para o domingo, ela acabou tendo uma influência maior no tempo aqui no Rio de Janeiro, contribuindo aí para a pancada de chuva forte. E essa maritividade, ou seja, essa maritividade, essa umidade que veio do mar junto com essa frente fria, com essa massa de ar polar que veio pelo oceano, ajudou a formar muita nebulosidade que até pelo menos no meio da semana contribuiu aí com muita nebulosidade e até algumas pancadas de chuva. Inclusive até acontecido até na madrugada de quarta para quinta-feira, tivemos aí algumas pancadas de chuva em pontos aqui do Rio de Janeiro, e o tempo acabou abrindo aí de uma forma mais segura, em que tivemos aí a chegada de uma massa de ar polar, não de tanta intensidade como a de domingo passado, mas ela contribuiu, esse pulso polar contribuiu para que a gente tivesse aí uma queda de temperatura agora mais na madrugada, de quarta para sexta-feira, de quinta para sexta-feira, e também agora nessa madrugada também que vai ocorrer de sexta para sábado. A previsão para esse final de semana vai ser justamente que a gente vai ter um ar mais seco em relação aos últimos dias, que a gente teve muito mais umidade, e o tempo vai se queimar pelo menos até domingo. A gente vai ter uma elevação da temperatura que deve chegar amanhã em torno mais ou menos de 32, 33 graus, e no domingo deve chegar a marca de 34 a 35 graus. Hoje na abolição tivemos a temperatura batendo em seus 31 graus, foi aquela temperatura assim, realmente para a média assim, de abril, mas a gente vai ter aí, mais para o finalzinho assim, de abril, aí uma chegada de uma massa de ar polar um pouco mais fria, que a gente vai ter assim, uma condição de uma temperatura realmente um pouco mais baixa durante o dia e principalmente aí na parte da noite e início aí da manhã. A gente vai ter aí nessa semana, pelo menos aí no domingo, né, ou seja, na outra semana, a chegada de uma frente fria. Essa frente fria não vai vir com tanta intensidade como das últimas 2 semanas. A frente fria que pode ocasionar, devido aí uma chegada de uma massa de ar polar, encontrar uma situação de um tempo um pouco mais quente, contribuir para que haja um choque térmico e ter essas pancadas de chuva advindas aí dessa entrada dessa frente fria, com o calor que está acontecendo, que vai estar acontecendo na atmosfera nos próximos 2 dias. Então, a gente pode ter sim algumas pancadas de chuva, mas não de forma generalizada, chuva muito forte em toda a cidade do Rio de Janeiro, em todo o de Rio. Então, vai pintar essas pancadas de chuva, mas vai ser algo realmente que vai estar condicionado com essa frente fria, mas algo que a gente não vai ter grandes transtornos em relação a essas chuvas. A gente vai ter um transtorno assim, um pouco mais moderado, mais localizado em relação a alguma chuva um pouco mais forte em alguma área, talvez em relação ao terreno mesmo que ela vai cair, mas não algo que vai ser generalizado, algo que vai ser de uma forma que vai contribuir para algum tipo de transtorno de uma forma assim mais localizada na cidade, tá certo? E as temperaturas podem até abaixar um pouco no princípio dessa semana, devido a essa frente fria, mas depois, no final da outra semana, mais no meio para o final da semana, as temperaturas devem ter aí uma elevação na mesma. O que eu quero deixar claro é que a gente não deve ter, já a partir da saída, né, dessa frente fria que deve acontecer aí por meio da semana, no meio da semana da próxima semana, a gente não deve ter mais aqueles riscos de temporais como está acontecendo no verão. A gente vai começar a ficar mais restrito às pancadas de chuva em decorrência das chegadas das frentes frias, devido a justamente essa mudança da estação que já aconteceu. Nós estamos relembrando para vocês no outono. Então, o outono é uma estação que ela faz duas coisas. Ela começa a diminuir a frequência de chuvas, ou seja, a gente vai ter chuvas
sim, mas de uma frequência menor em relação, obviamente, à estação anterior, que é o verão, e começaremos a ter diminuição das temperaturas. As temperaturas, as máximas vão começar a diminuir, não vai ter aqueles temperaturas muito elevadas durante vários dias. Podemos sim ter alguns picos sim, de temperaturas alcançando até mesmo os seus 37, 38, até mesmo 40 graus, em decorrência aí de chegadas das frentes frias. Então, como a frente fria, que é o chamado pré-frontal, quando estiver chegando aqui o caso do Rio de Janeiro, a temperatura pode aí subir facilmente aí 2, 3, até mesmo 5 graus de um dia para o outro. Então, a chamada pré-frontal, ou seja, a pressão começa a cair, a temperatura sobe bastante e aí facilita a chegada dessa frente fria. Então, a gente pode ter assim, algum pico de temperatura de um dia para o outro, que é absolutamente normal em decorrência da chegada de uma frente fria. E as chuvas realmente vão começar a diminuir. Então, quer dizer, a gente vai ter dias até mesmo mais secos, começar a ter realmente esse problema mesmo de secura, que é mais considerável na estação do inverno, quer dizer, a estação mais seca do ano. E a gente vai começar a se preparar em relação a isso, ou seja, a ter mais dias secos, menos chuva e temperatura diminuindo gradativamente, tanto na parte da manhã como também na madrugada e princípio aí da manhã. Noite, madrugada e princípio da manhã. Tá certo? Então, gente, é isso. Dá para aproveitar bastante o final de semana com tempo bom. Até posso falar que dá para aproveitar realmente uma praia, tanto amanhã como também no domingo. A gente pode aproveitar uma praia com segurança, não há problema em relação de algum tipo de possibilidade de pancada de chuva, já que a gente está com uma influência de uma massa de ar seco. Tá certo? Quem tiver alguma dúvida, vocês podem mandar alguma pergunta após a postagem desse vídeo na minha linha do tempo do Facebook, que eu terei satisfação de responder a todos vocês. Combinado? Então, desejo a todos aí um bom feriadão, feliz Páscoa, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Forte abraço!